Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Cara, e você falou do Rogério, o que eu penso do Rogério... É uma pequena história. Assim, o que eu penso do Rogério é o seguinte. Eu fiz a pré-temporada dele. A história que eu te conto assim, eu tava presente em loco. Tenho certeza absoluta, não há nenhum levantamento oficial. Sou repórter que tive em mais jogos que ele atuou e em mais gols que ele marcou dentro do campo eu vi, ou no estádio. Isso não há dúvida nenhuma. Porque eu acompanhei quase toda a carreira. Eu vi ele subindo, quando ele treinava falta, eu era o repórter da Bandeirantes mais novo. Pô, aí eu ia gravar lá no CT, tava o Romeu César pela Globo, o Luciano Faccioli pela Jovem Pan, sei lá quem mais. Pô, eu tinha vergonha de gravar na frente desses caras, eu era um moleque. Então eu esperava todos gravarem, e aí eu ia gravar quando eles iam embora, eu ia gravar meus boletins. E o Rogério esperava todo mundo sair de campo, ia sozinho bater falta com a barreira. Então quantas vezes aconteceu do Rogério, já CT escuro, voltar, passar pela sala, você tá aqui ainda? Eu tava vendo você treinar falta. Você tá aqui? Esperei todo mundo ir embora pra gravar, tenho um pouco de vergonha ainda de gravar na frente desses caras, são gigantes perto de mim, tenho medo de errar, os caras zoarem e tal. Então eu vi desde o começo até o último jogo dele, a festa de despedida, a festa de não sei o quê. Vi a estreia dele no São Paulo, pré-temporada em Bradford, eu tava junto. Fiquei impressionado com a pré-temporada dele. Ele não repetia um treino. Fora da Cup, né? Não repetia um treino. A gente não via todo o treino, mas não tinha um treino igual. E ele tinha dois auxiliares. Michael Beale e o Charles. Esse cara da Inglaterra, o Beale, era fantástico. Fantástico, né? Fantástico. Esse cara sabia muito. Esse cara, o Rogério, pena que ele perdeu muito rápido. Agora, no dia a dia, o Rogério foi um jogador exemplar. O primeiro a chegar, o último a ir embora, o cara que se preocupava com a tabela de classificação, sabia, você perguntava pro Rogério depois de um jogo, vocês perderam e caíram para nono lugar, ele falava assim, mas o 10º tem tanto, o 11º tem tanto, ele sabia tudo. E um cara que não admitia perder. A derrota do São Paulo com ele era um negócio, era uma facada no coração dele. Então eu não conheci nenhum jogador mais profissional do que o Rogério. Porém, ele procurou, no começo da carreira dele, talvez isso explique que um grupo homogêneo como ele foi. E não existe, cara. Se ele achar num grupo de 30, que é parecido com ele, tem que levantar a mão pro céu. Porque cada jogador de um caráter, de uma característica, de uma dedicação diferente. E eu acho que no começo ele queria fazer de todos os grupos Rogério Ceni, mini Rogério Ceni, projetos de Rogério Ceni. Acho que ele amadureceu muito. Eu acho que hoje ele já não estica tão a corda. Às vezes, por exemplo, no São Paulo teve aquela briga com o... Marcos Paulo e o Luan. O Luan era uma questão que ele não queria jogar com o Luan. Mas não foi nem briga pessoal. Com o Marcos Paulo foi uma briga de declarações, né? Tanto do um como do outro. Mas eu acho que ele está muito mais tranquilo. E ele trabalhou num grupo que, com todo respeito, pelo amor de Deus, pessoal de Fortaleza... Vou olhar para a câmera da verdade e falar, pessoal de Fortaleza, não me entenda mal. Quando o Rogério pegou o Fortaleza, o Rogério era maior que o Fortaleza. Ele era maior que o Fortaleza. Se você perguntasse para qualquer brasileiro, você conhece o Rogério Ceni? Você conhece Fortaleza? Alguns vão falar, Fortaleza, lá do Ceará, que divisão tá? Ele conseguiu ali ter uma carta branca da diretoria, ele transformou o Fortaleza. E o Vojvoda agora, com muita competência, melhorou a transformação. E hoje o Fortaleza talvez já se equipare ao Rogério, já é um time extremamente tradicional, já para mim é o maior case de sucesso dos pequenos que viraram grandes é o Fortaleza. Concordo. Mais do que a Chape até em determinado momento. Mas naquela época, o Rogério teve uma carta branca que, por exemplo, quando ele foi pro Cruzeiro, ele não teve. Quando ele foi pro Flamengo, nem no São Paulo ele teve essa carta branca. A primeira passagem do São Paulo, para mim, ele foi usado. O anúncio dele pelo Leco, e eu perguntei isso pro Leco no dia que o Leco mandou ele embora após uma derrota Flamengo lá na Ilha do Governador por 2-0. Quando foi anúncio lá, eu falei, Leco, você usou o Rogério pro seu primeiro ano? Foi a primeira pergunta coletiva. Quem tiver aí curiosidade, primeira pergunta eu fiz. Você contratou o Rogério à época e mandou ele embora agora porque ele servia para sua candidatura? Para te ajudar na candidatura? E ele? Falou que não. Mas ele foi para... A segunda passagem do Rogério foi mais extensa. Para mim, o que pesou mais não foi nem as brigas, nem talvez essa, entre aspas, suposta falta de gestão. Foi não ter ganho títulos. Tivesse ganho aquela Sul-Americana, o Rogério estaria estabilizado no São Paulo por mais 2, 3 anos. Você acha que ele talvez não tenha ganhado por escolhas dele? Essa é a minha grande crítica. Acho que o Rogério chegou em finais e eu debato, né, o feito disso. O São Paulo chegou na final da Sul-Americana ganhando do Ceará e do Atlético Goianiense. Difícil, o Atlético Goianiense muito difícil. Mas dois times que foram rebaixados depois, né? Então, assim, não é que o São Paulo pegou times muito fortes para chegar à final da Sul-Americana, pegou a Universidade Católica, que era fraco, Ceará e Atlético Goianiense, suou sangue contra os dois, pênaltis, os dois, e aí tomou um vareio do Independente Del Valle, ele não jogou com Miranda, contra o Palmeiras ele jogou sem Arboleda, ele jogou, enfim,
E aí tomou 4x0 do Palmeiras. Então, assim... E assim, eu não acho que o Rogério tem que voltar pro São Paulo como técnico. Eu não acho ele... eu acho que já foi. Puta, você foi gigantesco, vai ser pra sempre gigante. Mas eu acho que, puta, tudo bem, a história segue a vida e tudo certo, e vamos lá e tal. Esse amadurecimento eu também vejo, assim, E ele tá fazendo um trabalho muito bom no Bahia. Muito bom, cara. É que eu acho que no São Paulo, talvez seja a pressão é maior, né? E ele com ele mesmo, assim, cara, ele quer ser o cara que vai bordar a 4ª estrela vermelha no São Paulo. Deve ter uma obsessão disso. E ele é um cara tão vencedor que pra ele deve ser estranho não vencer pelo São Paulo. Exato. Isso pesa... Cara, ele é assim, cara, eu não... Como técnico, a gente não conviveu tanto, né? Foi menos tempo. Essa última vez até que foi um bom tempo. Mas, cara, eu fico imaginando o Rogério estudando o adversário. Ele deve ver uns 20 replays. Sim. Ele não deve aceitar muito o cara do departamento de estatística passar o negócio e falar assim, não, eu quero ver se é verdade. Porque, cara, ele terminava os jogos, ele demorava muito pra dar coletiva, né? Demora até hoje, mas acho que diminuiu também, isso ele melhorou também. Ele ia estudar o jogo pra saber o que falar. E se você fosse mal preparado pra coletiva, com dado errado, ele te comia na coletiva. Você fala assim, o seu time chutou pouco, ele já vinha. Não, chutou pouco não. Chutou 50 vezes e o outro chutou 30. Como você vai falar que chutou pouco? Então, você tinha que tomar cuidado, você tinha que ir bem preparado, porque ele estudava ali 40 minutos depois do jogo, ele administrava o que aconteceu e estudava. Sim. Já precavido com perguntas, com possibilidades. Cara, eu continuo achando ele um dos maiores ídolos. Eu acho ele um técnico ainda nota 7, 7,5. E, não tem ninguém 10 pra mim, nem 9. Então, ele tá entre 7 e 7. Nem o Abel? O Abel é 8 para 8,5. Nossa. Guardiola, talvez a gente possa colocar alguns técnicos. Eu gosto muito do Abel, mas ele também de gestão de grupo tem alguns. Não é tão fácil como parece, que o time tá ganhando há muito tempo. Sim. Ele tá abaixo do Abel, pra mim. Então, se eu dou 8,5 pro Abel, eu não posso dar mais do que 7,5 O Dorival e o Rogério, quem que você acha? O Dorival, eu gosto do Dorival. É um técnico muito experiente. Muito experiente. Eu acho que a experiência dele é o ponto mais decisivo da carreira dele. A experiência de lidar, ele já viu tudo no futebol. Então, ele sabe administrar quase qualquer tipo de situação.